LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify, Agrocanal LFZ Consultoria, para você que gosta de marketing, que gosta de vendas, onde nós falamos tudo sobre o agronegócio, basicamente a área comercial aí, contamos histórias, né, de pessoas aí que têm grande vivência no agronegócio e pessoas como o nosso amigo Fabiano de Castro, né, que está começando no agro agora, já com uma idade avançada aí para quem vai começar. O Fabiano está indo aí para 41, 42 anos aí, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as dificuldades, as oportunidades. Então, é muito interessante a gente ver o que o Fabiano está pensando, né? Fabiano, meu amigo, seja bem-vindo ao Agro Canal LFZ Consultoria. Oi, Esgoda, tudo bem? Grato. Fico muito lisonjeado em poder participar aí desse seu programa e estamos aqui, né? É isso Dando... aí, meu irmão. Eu conheci, moçada, o Fabiano aí já faz um ano e meio atrás aí, e tenho procurado ajudar o Fabiano aí, no dia a dia aí, nas empreitadas, né? O Fabiano está com quantos anos hoje, cara? Atualmente eu estou com 40, agora em novembro eu faço 41 anos. 4.1. Eu já tava Vamos falar. te botando mais velho aí, né? Vocês não estranham esse troço no meu pescoço aí, gurizada, mas é que eu tô com o braço quebrado aí, tô usando uma tipóia aí. Aqui o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e o agro não para, até de braço quebrado nós vamos. É isso aí. Então, Fabiano, você é natural da onde, meu amigo? Guaíra, Paraná. Nasceu em Guaíra, terra do peixe, do Rio Paraná? Isso mesmo. Que Mas seus, resido em Palotina desde 92, 1992. o que seus pais fazem, Fabiano? Meu pai trabalhou bastante parte da vida dele como corretor, né? Corretor de carro, caminhão, fazenda, enfim, fazendo de tudo um pouco. Sei, E hoje, atualmente, ele é pedreiro, já há uns 15 anos já no ramo da construção civil. Minha mãe é do lar. certo. E você começou a trabalhar com o que, Fabiano? Porque você se formou tarde, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quando você se lembra, qual foi teu primeiro trabalho, cara? Que idade tu tinha? O que tu começou a fazer? Assim, eu trabalho desde os, né, 17 anos, vamos dizer. Porque eu, Aham, desde pequenininho, meu pai sempre nas empreitadas dele de negociações, e indo mostrar caminhão no Rio Grande do Sul, fazenda no Mato Grosso do Sul, ele sempre me carregava junto com ele. E é da época ainda que quem tinha telefone em casa era o Bambambam, Bam, Bam, né? Época que gastava 3, 4 mil reais de telefone. Né? E eu era sempre, você fica em casa, filho, atende o telefone, se vira, ajuda o pai. E eu sempre, né, focado nisso. Aí com 17, 18 anos, ele decidiu abrir uma garagem de veículo, porque via potencial em mim. E eu fui bem pra caramba e começamos a vender. E virei um baita vendedor de carro, sabe? Carro, caminhão, de tudo. Igual o pai fazia, eu fazia, né? E sempre quis ser agrônomo, mas o que é que acontece? Como na época estava bem, falei, time que está ganhando não se mexe, né? E aí eu achei que aquilo lá nunca ia parar. Até que, enfim, aconteceu uns percalços na vida dele, quebrou a garagem de carro. E daí, depois eu tive uma oportunidade, então, de fazer o que eu realmente sonhei, que eu sempre vi muito agrônomo e os caras da velha guarda, né? Igual você, os carros cheios de caminhoneta e pau e do dinheiro, né? tu Gosto disso, né? só vê É, as pingas, mas não vê os tombos, né? e Maverick, sete galo e dinheiro. Mas não é Aí tão eu simples pensava, assim. né? Eu pensava, eu sou um puta do. Me acho um bom vendedor, né? Falei, então basta agora encarar a faculdade. Aí resolvi encarar, comecei com 30 anos de idade, né? Quase 31. Você acha que teu pai quebrou da mesma forma com que muitas revendas, né, chegaram a desistir do negócio, quebraram no mercado, é, por questão de dar crédito mal dado? O que aconteceu no Também, negócio? também. Ele deu mais ou menos aí, vamos dizer, uns 30%
devido à quebradeira que ele entrou, foi dar crédito. Você sempre dá crédito para um amigo, né? Para uma pessoa que você confia e que você já fez outros negócios, né? E no agro é a mesma coisa, né? A revenda que dá crédito aí para um produtor é que o produtor já tem ali uma sinergia com ela, né? Já tem outras negociações. E isso Entendi. foi algo que ferrou com ele bastante. Certo. E aí você estava com que idade, Fabiano, quando você resolveu, eu vou fazer agronomia? 30 anos de idade. 30 Aí anos de eu idade tenho. você resolveu fazer agronomia. Correto. Mas você tá com 40? Você formou em que ano? Eu me formei em 2021, né? 2021 eu me formei, só Demorou para que formar? aconteceu que eu peguei 2 anos de pandemia, né? Foi mais ou menos aí, não deu 5 anos, deu 7 anos. 7 anos, né? É, De porque curso. a Faculdade Federal aí de Palotina, ela literalmente parou, né? Durante a pandemia, eles não tinham nada de nem aula Online, virtual, né? nada. Não, não teve. Só Hum. mesmo quando a pandemia começou a se encerrar, aí começou as virtuais, mas durante a pandemia, nada, nada, nada. E tua esposa também formou em agronomia. Também, ela começou biocombustíveis em 2011 e ela sempre achou a agronomia muito interessante. Aí ela viu que eu nunca tinha feito um vestibular na vida. Fiz um vestibular para federal, passei, só que ela também tinha feito vestibular para biocombustíveis e passou. Ela falou: vou tentar revalidar, porque o sonho dela também, como o meu, era ser agrônoma. Mas o revalida dela não dava certo, ela fez um vestibular e passou. E aproveitou 20 e poucas matérias e terminou praticamente. Ela terminou um meio ano, 8 meses a mais do que eu, né? Durou de meio ano a 8 meses mais, por causa da gestação e tal, né? Sei. E aí você se formou e falou, eu vou para o mundo. O que que você pensou? Porque você tem algumas opções, né? Quando você se forma em agronomia, você pode ir para o corpo docente, pode dar aula, você pode ir para pesquisa, você pode ir para um órgão governamental aí, uma Emater, né? Uma Secretaria da Uhum. Agricultura. Você pode virar um consultor, apesar que não tem ainda bagagem suficiente para virar um consultor. E você pode ir para a área comercial, para trabalhar em revenda, cooperativa, ou os fornecedores de insumos aí, né? As ditas Sim. empresas nacionais e multinacionais que vendem insumos agrícolas. O que que você pensou em fazer? Eu sempre tive muito bem formado na minha cabeça, Esgoda, que quando eu formasse eu queria ser RTV, né? Sempre foi o meu foco e RTV de uma multinacional, porque eu falo, eu sei o talento que eu tenho essa adaptabilidade ao comercial, às vendas. E nunca pensei em ser alguém concursado, ficar tranquilo, ter uma estabilidade, mas sim em poder assim ter conhecimento técnico e ganhar dinheiro. Então sempre quis ser muito, falou, eu quero ser RTV de uma multinacional muito boa, Por né? que, por que E uma multinacional e não uma empresa nacional? porque assim, como eu não sou de um filho de agricultor, nada, eu sempre via os caras da Singenta, das multinacionais, muito bem, né? Aí você Ah, quer ser o cara que é bom, né? Quer andar do jeito que o cara bom anda. Então, por isso. Mas agora, depois de fazendo o curso, e mesmo durante o curso, você tem algumas coisas que você não tem ideia da área comercial do agro. Depois que você forma, que você começa a bater cabeça, que você vai ter ideia que as coisas não é conforme você pensa ou falaram para ti, né? o que que E você quer, o que que você quer dizer com isso, com as coisas não é como você pensa? assim, as pessoas, às vezes a gente acha que é muito fácil, não, você formar e já quero ser RTV. E não, você tem que passar por todo um processo anterior a isso. Não é tão fácil, você tem que ser AT, não é só vender. Você ser um vendedor, você ser um RTV, você tem que. Hoje os caras pedem um inglês, tem que ter um pacote Office muito bom, tem que ter outros talentos também. Claro que o foco é vendas, né?
E isso tudo eu não imaginava antes. Antes eu pensava, não, é só venda. E a venda no agro também não é como você vender carro, vender casa, vender colhedeira, vender terras, né? É diferente, é mais complexa, né? É mais complexa, essa é a palavra, né? O que que você vê de mais complexo nessa venda de insumos quando comparada à venda de um carro? É que assim, hoje o mercado está muito competitivo, né? Você balança uma árvore, cai 10, 15 profissionais, né? E hoje eu vejo assim que também o produtor tem muita informação e tem muitas consultorias hoje também. E tudo isso o cara tem que ser o melhor tecnicamente, né? Ter aquela bagagem técnica para não passar aperto com o produtor e depende do que você expõe para o produtor tecnicamente nessa exposição, nisso que você conversa com o produtor, você pode ganhar essa venda, né? Não é igual você vender um celular que é poucas coisas que você sabe que você precisa falar, né? Então, você fechar às vezes um pacote, fechar uma campanha, acaba sendo mais complexo. Na faculdade, Fabiano, assim, qual foi, você acha, a tua maior dificuldade durante o período que você estava estudando? Assim, para mim, todos os períodos foram difíceis, desde o começo, porque eu estava 11 anos fora, terminei o segundo grau, imaginei que nunca mais ia precisar estudar, né? E nunca fui muito assim de matemática, essas coisas, e Bhaskara. Enfim, aí você começa aquelas matérias do primeiro, segundo ano ali, você tem que recapitular tudo isso, física. Então, todos os anos assim eu vi dificuldades, né? A parte assim de você recapitular e eu, imagina, com 30 anos, numa universidade federal, e tudo piazada junto comigo, apesar que eu me dava muito bem, fiz muitos amigos, né? E piazada tudo saindo de escola particular, os caras voando, né? E eu ali meio que me sentia meio burrão mesmo, né? E os caras não tinham problema nenhum assim com essas matérias, né? E aí, como E é que você fazia para tirar a diferença? rapaz, eu tinha que me lascar. Eu grudava nos caras, fiz amizade, grudava neles, eles viam, né, a situação minha, que entendiam, me ajudavam, e tinha que estudar muito mais do que os outros, né? Porque o que o outro estudava e compreendia em meia hora, eu tinha que gastar uma hora, né? Por causa de ter esse tá parado nesse tempo, né? E me Aí diga o seguinte, né? Assim, ó, é, quando você saiu da faculdade, você foi procurar emprego aonde? O que você foi fazer? Como é que você fez, cara? eu comecei nas plataformas, né? Hoje tudo é plataforma, plataforma da Cevale. Eu fiz o estágio obrigatório na Cevale, queria muito ter entrado, né? No time da Cevale, enfim, não consegui. Também eu tinha sempre para você trabalhar para a Cevale, você precisa ter um carro próprio, né? Eu não tinha um carro adequado também, nem conseguia financiar na época. E, e daí e plataformas e fazendo inscrições e através de você, né? Através de um grande amigo nosso em comum, meu e teu, né? Eu conversei contigo e aí começou a minha carreira profissional. Eu notei o seguinte, cara. Eu resolvi te dar uma ajuda aí por indicação de um colega nosso, mas eu notei que a idade foi algo que pesou muito forte. Você com 40 anos de idade aí, com 38 que seja, 39 que eu não estava correndo atrás, e você chegava, as portas se fechavam, as portas se fechavam. Por dois motivos. Acredito que pela idade e por não ter experiência nenhuma no agro, em vendas. Chegou um momento que você pensou, vou desistir desse negócio, não? Há vários momentos, vários. Vontade de pegar e picar o pé, sabe? De falar, vou partir para outra e fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo você pensa, fiquei 7 anos, né? Com aquele sonho, com aquela esperança, passei tanto perrengue, muita resiliência. Eu só formei mesmo, cara, por Deus acima de tudo, né? É quem me trouxe aqui até hoje, vai me levar e tem que ter muita resiliência, porque senão o cara não aguenta. Mas
você vai fazer uma entrevista e vai com esse cabelinho pintado de branco aí, você não vai passar mesmo, cara. Os caras Cara, não o querem problema esse é que isso cabelinho branco aí. é algo genético, ninguém. Bom, muita gente acha que não, mas é algo que me acompanha desde os 17 anos. Eu Esse seu cabelo aí sou. não é pintado, cara? Não, eu sou ogro, eu não tenho nada de. Tanto você vê minha lata, né? Eu não tenho vaidade. É algo assim que, como é que eu vou ficar pintando? Eu não vou pintar cabelo. Eu não consigo falar, vou pintar a cada 20 dias. É de genética, desde os 17 anos começou isso aí, Esgoto. Entendi. Começou e ficou desse jeito. E me diga uma coisa, a tua primeira oportunidade foi em que empresa que eu não me lembro mais? A minha primeira foi quando eu tive que ir para o Mato Grosso, né? Trabalhar como AT da RC, que atendia o grupo lá do Paulo Assunção Consultoria. Ah, tu foi trabalhar lá com como é o nome da moça? Carla, Com a a Carla Carla lá. Ferreira, o nome E dela. aí, o que que se viu de dificuldade lá? Assim, para mim não foi fácil porque meu filho estava praticamente recém-nascido, né? E eu tive que pegar e ir para Tangará da Serra, 1.600 quilômetros daqui. Mas assim, eu fiquei também apaixonado, gostei muito, vi no Mato Grosso assim uma oportunidade de ganhar dinheiro, sabe? Um lugar que te dá muita oportunidade, mas te exige bastante também, né? E, e quis fazer isso, né? Trabalhar e fazer o nome. E tu não quis saber. Largou o filho aqui, a mulher, e se mandou pro Mato Grosso, velho. É que assim, homem tem certas situações que chegam na vida de um homem, igual a gente que também não é abastado, entre a cruz e a espada. Você tem que ir. Ou ir, eu passava fome, né? E eu tinha que começar a minha carreira, meu currículo profissional, né? Aí eu peguei e fui, não tem? Você tem que É. tomar aquela decisão e só não levei a esposa justamente para poupá-la de certas situações e passar algum perrengue. E homem não tem problema, você dorme dentro de um carro, dentro de um posto, você se vira, né? Agora, o que que é? O Paulo Assunção é uma consultoria muito famosa no Brasil, né? Uma consultoria Muito, aí, eu muito. acho que hoje deve ter aí uns, sei lá, uns 250, 300 mil hectares em consultoria, se é que não tem mais. Tô Eu meio... acho que ele já tá beirando os 400 mil, porque na minha época estava em 330. Quantos agrônomos de campo ele tem para fazer esse trabalho? Ah, na época ele tinha 12. Hoje já deve E, estar com uns 17. e como é que você viu isso lá, nessa região? Por que que você acha que a consultoria dele era tão forte no mercado? Bom, ele é porque ele dava todo assim, uma consultoria muito embasada, técnica, né? Os profissionais, assim, muito afinco no que faziam. Toda semana os caras têm que estar ali, tá olhando, rodando, moto em cima da caminhonete, porque ela é diferente. Você precisa de uma moto para se locomover nas áreas, né? De 2.000, 3.000, 5, 10.000 hectares, né? E, ele faz um trabalho muito caprichado, sabe? De mostrar, desde que os agrônomos a campo muito bem treinados, a parte técnica muito avançada, mostrando a necessidade da cultura na hora certa, os manejos. É completo, assim, o produtor que coloca na mão dele vai ter muito pouco trabalho, muita pouca dor de cabeça. Ele tem uma estação de pesquisa, certo? Tem lá na Fazenda São Paulo. E essa é a base da recomendação dele. Uhum. E os agricultores fazem exatamente o que o agrônomo dele pede para fazer? Segue a cartilha? Que eu notava na época a maioria fazia. Sempre tem os produtores assim que se julgam, né, com maior conhecimento, aí alguns assim acabam não seguindo 100%. Mas que eu via na época, no mínimo assim 80%, mesmo o produtor que tem seus conhecimentos e que queria aplicar outros manejos, seguia a cartilha dele. E como você fazia para trabalhar isso? Então, você não conseguia ir direto no produtor, você tinha que ir no consultor do Paulo Assunção? Como é que era? Eu fazia o trabalho de AT ali, eu sempre buscava ter um bom relacionamento, né, com os agrônomos ali da consultoria, e eles que me passavam os contatos do produtor,
E o trabalho que eu fazia a princípio ali foi me apresentar aos produtores, né, e falar que eu estava ali para ou qualquer problema que houvesse com o nosso produto, ou alguma dúvida, ou até aumentar, né, a taxa de venda do nosso produto, mas sempre tendo assim o primeiro relacionamento muito bom com esses agrônomos, né, que atendiam esses produtores e com o gerente geral também. Quanto tempo você ficou lá? Ah, deu uns 6 meses mais ou menos. E o que deu que resolveu voltar? Então, o que aconteceu foi que houve uma proposta, né, uma possível vaga aqui em Palotina, que eu poderia estar concorrendo, e acabei me desligando de lá para justamente estar nessa proposta que estava praticamente certa para trabalhar numa empresa aqui no Oeste Paranaense. Certo. E acabou não dando certo nessa empresa? Acabou não dando certo. Por que você acha que não deu certo? Porque essa empresa que eu me lembro, você mal entrou e a pessoa disse: não, você não é o perfil que eu quero. Não, essa aqui no Oeste Paranaense era. Houve algo ali nas entrevistas, era para ter tido entrevista, não teve, acabei perdendo a vaga. Ah, tá, foi, não houve, você A não chegou a UPL. entrar na empresa. Não cheguei a entrar. É, houve uns contratempos ali que nem eu sei e eles não me deram esse feedback também. Ok. E aí, o que você fez da vida, meu irmão? Você falou, agora tô morto. Você não voltou para o Mato Grosso, se eu não me engano? Voltei. Aí eu fiquei tentando alguma coisa aqui, não consegui. Aí uma revenda de uma pessoa que tinha me conhecido lá no Mato Grosso, só que uma revenda pequena. Ele gostou muito de mim. Até na época que eu trabalhava para essa representante comercial, ele já queria que eu tivesse entrado como RTV dele. E eu não, falei, vou continuar com ela. Ele falou, não, vem para cá que você vai trabalhar comigo e tal. E eu fui, né? Eu não tinha nada, não tinha opção. Falei, fui. Que Fui lugar para era? Rondonópolis. Oi? Que lugar era? Era Rondonópolis. E ele ia me ver que região ele ia me alocar. Tinha várias opções, pediu para mim, mas ele também estava bem indeciso. E no fim eu acabei indo para Paranatinga, né? Paranatinga, não sei nem onde é que é Paranatinga, meu irmão. Rapaz, é um lugar tenebroso. Aonde você foi morar lá? Fui para lá, eu fui, fiquei nessa revenda um mês. Ele me colocou rodando com outros 6 agrônomos que tinham, né? Morava onde? Pegou um hotelzinho lá? Onde é que você morava? Ficava em hotel. No meio da semana, uma hora fazia uma cidade, uma semana com um agrônomo, na outra semana com outro, e foi mais ou menos um mês e pouquinho, um mês e uma semana assim, morando em hotelzinho. E daí depois ele me decidiu me enviar para Paranatinga. Só que lá em Paranatinga, o que que houve? Ele quis logo que tivesse resultado, né? E não é assim, você chega de paraquedas numa revenda pequena, com vários produtos assim biológicos, e ele já queria que tivesse resultado e o trem começasse a milhão, e não tem como. Tem, mesmo que é um lugar inóspito, né, muito complicado, sempre igual falou, onde você vê, tem uma revenda, tem um agrônomo, tem um povo querendo também a parte É. deles no mercado. Eu acho importante isso, sabe? A gente falar um pouco sobre isso, principalmente para os mais novos, né, que estão começando agora. Eu sempre digo no meu treinamento de gerenciamento de território que o normal é você estabilizar uma área para ser muito bom com 2 anos de trabalho, né? Pelo menos 2 safras você conseguir estabilizar uma área e mostrar resultado. Não deveria, ou é muito difícil que seja em menos 2 anos e não deveria ser mais do que 4, então numa média de 3 anos. E às vezes o proprietário da revenda ou o fornecedor, seja nacional ou multinacional, é, não quer esperar por isso, né? Que é um resultado muito mais imediato, o que não é tão simples assim, porque o lugar que você chega como esse, né? Um lugar, como você falou, não por ser inóspito, mas você não é conhecido. Não, Você não diz para que veio. Então você não vai na janela do ônibus, né, cara?
Então E você ninguém tem que conhecia. desenvolver trabalho, né? E aí o pessoal começar a pegar uma confiança em você, para daí você começar a ter resultado, né? E lá no Mato Grosso você fica muito tempo dentro de uma picapinha e é muito igual. Ninguém conhecia ele, ninguém conhecia a revenda dele, né? Então não tem. Às vezes você passava o dia, fazia 2, 3 visitas no máximo. E mesmo assim, um paranaense que chega lá, que não conhece quantos km eu já fiz perdido, né? E pegando estrada horrível e não tem. E o cara achou que assim, 2, 3 meses já tinha que começar a ter alguma venda. E, cara, não consegue. Não é por causa de que é comigo, não, mas você pode pegar o cara mais top que for de vendas, ele não vai conseguir fazer isso num tempo desse, né? E você pelo menos era bem atendido ou nem muito bem atendido? Os caras não dão nem bola para você. Olha, é uns 50%. 50% atendimento normal, né? Aquele atendimento médio, assim, que hospitaleiro, com aquela educação básica, e outros, assim, não queriam nem saber, né? A correria é muito grande, né, Esgodo? O cara tem que, às vezes, ir para a cidade, andar 80, 100 quilômetros, não podia te atender, alguns bem grosseiros. Enfim, isso aí eu sempre soube contornar e a gente sabe lidar com isso e entende também, às vezes, a situação do produtor, o momento que ele está passando ali, né? Entendi. E aí você resolveu largar a mão e voltou para o Paraná de novo. Eu não resolvi, ele que resolveu, né? Ele estava assim com as finanças da revenda bem prejudicada e começou a demissão e pedir resultado e não tinha. E eu só vi que foi caindo, né? Caiu um, dois, aí eu fui o subsequente. Só que eu gostei muito de Paranatinga. Eu vi lá assim um potencial de crescimento gigante, né? E eu continuei lá, né? Mas continuou fazendo o quê? Aí como eu fazia amizade muito fácil, eu fui muito bem atendido por uma pessoa lá de uma imobiliária. E o cara trabalhar com a principal venda dele era fazendas. E ele Ah, gostou do meu perfil, a gente passou assim, todo dia, às vezes eu passava final do dia, 8, 9 da noite, ele estava lá na imobiliária. Aí eu passava lá, conversava, até que ele falou: Fabiano, vem trabalhar comigo. E você já mexeu com venda de fazenda, de terra, de tudo. Eu preciso de um vendedor. E eu gostei de você, você é bom. E eu fui, né? E o mas e cara falou: aí, Ó, cara? E aí? Ia largar a agronomia? aí ia largar a agronomia, porque se você vende uma fazenda aí, você ganha 300, 400 pau de comissão, depende, né? Ou até mais, ou até menos. E é fácil Às vender vezes, fazenda? não, não é. Ô, meu irmão, Nunca vendi uma, nunca vendi. não Ainda tem vou nada vender. fácil, né, cara? Não existe. Não tem Muito nada difícil. fácil, moçada. Você. Até fiz um negócio, mas aí eu levei um cano lá, um cara mais experiente, um cara de 30, 40 anos aí de mercado, me deu um nó de 200 conto. Comeu sua comissão, Me roubou. literalmente. Me roubou. E aí você falou: chega desse troço, vou voltar para casa e vou tentar agronomia de novo. Daí o que que aconteceu? Eu estava nessa imobiliária, só que o cara tinha um sócio que ficou enciumado de mim, da minha pessoa. E até que chegou um dia, por uma circunstância lá, que eu me estressei um pouco, ele falou: Ó, ou você manda o Fabiano embora, ou então eu tô saindo da sociedade. Aí o cara falou: Fabiano, tchau para você. O outro cara tinha outras, enfim, né? Não vem ao Não, caso. não vem ao E caso. aí, e aí Aí eu você voltei para o voltou para o Paraná. Paraná. Voltei. Para fazer o quê, meu irmão? Voltei para ser agrônomo, né? Para atuar como agrônomo e comecei de novo a peleia em novembro de 2023, né? Me inscrever nas plataformas, sair, conversar com o pessoal, né? Muito tete a tete, eu sempre gostei disso, sabe? Me mostrar, me vender, conversar com os amigos, com as pessoas que me conhecem. E com você novamente também, né, Esgodo? Aí para entrar no mercado de trabalho novamente. Lá Você estava novamente me. O Esgoda te ajudando quando eu consegui achar uma boca para você na Merege Fértil e na Openin para ser um AT compartilhado das duas empresas. Foi isso daí a É, sequência? isso,
Em março de 2024, isso aí. Começou dia 1º de março com a Alpenin, e logo em seguida, depois de uns 3 meses, né, a Merege Fert compartilhado, nesse modo compartilhado. E foi fácil vender fertilizante foliar, não? Não, não. Tive Foliar oportunidade de não, vender adubo organomineral, né? organomineral. Isso. É. Nada fácil, porque como a É, nossa região oeste aqui ainda é bem discriminado esse produto, né? entendi. E o óleo de ninho é um bom produto, mas não tinha canal de venda para trabalhar, né? A gente entrou para fazer um trabalho na Cevale e aguardar ter as respostas da estação de pesquisa e tal para poder vender, e a companhia também não teve muita paciência para aguentar isso, né? Queria resultado de Isso. venda e literalmente não podia vender, né? E É, não aí, ficaram nem um ano, né? Não aguentaram esse esse batidão aí, né? batidão. E agora você está iniciando um novo projeto com a Novo empresa projeto. Valitec, que é uma empresa que vende um desalojante, vende outro produto, um sanitizante, e outros produtos aí ligados à linha de nutrição. Como é que está a expectativa para isso aí? A expectativa tá grande, né? De começar a fazer um baita de um trabalho, né? Trabalhar bastante para fazer que com esse produto seja disseminado aqui na nossa região, fazer muito campo, muito lado a lado, né? Agora, dia 2 é para eu estar começando o trabalho, né? E bem ansioso em relação a isso, e tenho certeza que, como o seu Telmo, proprietário da empresa, diz que o produto é espetacular. Eu falei, se a gente tem um produto bom, então é meio caminho andado, né? Agora é pegar e fazer aquele serviço que quem pode fazer é somente eu, né? Ir para o campo, acordar cedo, voltar à tarde e fazer o negócio acontecer. Ok. E o nosso foco também é que a Cevale seja um canal de distribuição, né? Para que a Cevale venha a ser um canal de distribuição, você vai ter que passar pela estação de pesquisa. Primeiro, a Cevale tem que aceitar, querer testar o teu produto, que também já não é fácil, querer testar. Em ela testando e o produto tendo, né, fit, né, tendo posicionamento, existe a possibilidade de comercialmente entrar trabalhando, né? É o que normalmente se acredita que aconteça, né? Sim, sim, Mas não é só Cevale, existem outros pontos de vendas que você vai trabalhar lá para o lado de Pato claro. Branco, né? Para aqueles lados lá Cascavel. para Cascavel para desenvolver trabalho, né? Uhum. E a tua esposa nesse meio de campo aí? Vai trabalhar como agrônoma ou vai ficar em casa cuidando do neném? Então, nosso neném já está com quase 4 anos agora em julho, né? E a gente agora, em comum acordo, assim, minha esposa sempre eu tenho que dar os créditos para ela, que graças a Deus também, fora Deus e resiliência, eu tenho uma esposa muito top mesmo. Sempre aguentou bronca, né? E imagina, eu falo, cara, se eu tivesse um homem assim, e tanto BO que eu já passei, e tanta desilusão e começar do zero novamente, ela sempre aguentou com um sorriso no rosto e sempre dando um apoio muito grande a mim. E como a gente priorizou a educação do nosso filho, mas agora com 4 anos já dá para ela começar a fazer a história dela também, né? E isso aí, vamos começar. Ela vai já está correndo atrás aí de uma oportunidade como engenheira agrônoma ou não também, né? Pode, o negócio é trabalhar para trazer É. renda para casa. Onde é que o Fabiano gostaria de estar daqui a 3 anos? Daqui 3 anos, com certeza, eu estarei como representante técnico de vendas da RTV. Nessa empresa ou em outra, você vai estar como RTV. Com certeza. Ok. Você almeja ainda algum plano de carreira? Ou você Almejo. almeja ser um representante comercial, ser um RC, ficar mais fixo na área e ganhar mais dinheiro, ou ganhar dinheiro? Ou você ainda acha que um dia se quer estar gerenciando pessoas? Assim, Esgoda, eu creio assim que eu quero ser um RTV ou um RC bom sempre, né? Depois que eu tiver minha prioridade assim, não que o dinheiro é tudo, né?
Já tive esse pensamento, mas hoje não. O dinheiro é uma consequência. Mas eu quero ser sempre um RTV bom ou um RC. Priorizar, É. assim, ganhar dinheiro. Mas se aparecer uma oportunidade de uma gerência ou qualquer coisa parecida, eu também encaro, sabe? Agora eu estou primando nesses primeiros 3 anos, nos próximos 3 anos. Começando o trabalho agora com a Valitec e dentro aí eu penso até menos, uns 2 anos já está como RTV. Ok. O Fabiano, assim, ó, se você fosse deixar um recado, né? Porque, cara, você tomou muita porrada já, né, cara? E eu tenho, né, buscado trabalhar um pouco com você para te ajudar, porque você é um cara pegador, mas você tomou bordoada na vida que chegue, né, cara? Foi para Mato Grosso, foi para lá, foi para cá, voltou, girou que nem bolacha em boca de velho, agora tá mais uma empreitada aí. O que que você deixaria de recado pro menino mais novo, cara? Esse que está se formando agora, que está se formando talvez com 15 anos a menos do que você se formou aí, tem meninos formando com 22, 23 anos de idade, né? O que que você diria para esse menino? Olha, Esgoda, esses dias eu estava refletindo a respeito disso, e com certeza o conselho que eu tenho é assim: comece de baixo, é óbvio, comece do começo, mas assim, o que, que eu quero dizer comece do começo? Eu sempre quis, na minha vida, assim, evitar, vamos dizer, o suor. Sempre, não, quero, principalmente no mercado agrícola, eu quero ser RTV. E não, comece como AT, tá? Estude pra caramba, estude, estude, estude. Comece como AT, faça um baita trabalho, 2, 3, 4 anos de AT, ou menos, depende de cada um, e depois não queira assim passar as etapas, né? Sobrepor as etapas, falar, não, eu quero ter menos trabalho, menos suor, e não, comece do começo com muito estudo, sendo sempre bom no que faz, pegar no chifre do boi, agarrar ele mesmo, e não queira assim adiantar as etapas da vida, né? Que daí depois você vai ter uma sequência. Que a pior coisa que tem, eu já passei, é você descer do céu para o inferno. É você ter grana, você ter caminhonete, você ter carro importado, igual eu já tive com meu pai, e depois, enfim, você vir para uma bicicleta. Eu passei por isso, não estou falando algo assim que, não, eu passei por isso, né? Mas e hoje eu penso assim: tô com 40 anos, tô, mas eu vou recomeçar como AT e vou fazer aquele plano de carreira, né? Até chegar no limite que eu queira estar. Ok. Moçada, assim, ó, eu quis conversar com o Fabiano no canal do YouTube. O Fabiano não é um menino que tenha tanta experiência para passar para muitas pessoas, mas eu acho interessante, sabe? Porque hoje, o que que eu tenho sentido? Que o mercado, as próprias psicólogas, ou as próprias empresas, elas cortam um cara dessa idade aí. Elas não dão muita oportunidade, é muito difícil, né? Quando você entra um processo seletivo, seja para fazer uma dinâmica de grupo, para depois ir para entrevista, a hora que os caras veem a idade, já corta, porque acha que o cara não pode mais fornecer nada. E ao mesmo tempo eu vejo gerentes dizendo que tem gerações aí que estão vindo hoje aí, uma nova geração que parece que não está tão, que nem diz o mineiro, né, tão garrador, que nem devia ser, tão pegador. E eu ainda vejo no Fabiano aí essa vontade de vencer, essa gana, essa garra que eu acredito, né? Só que não adianta a gente querer também trabalhar, né? Sem ter portfólio, não é fácil, apesar que a gente acha o nicho de mercado, né? Tem que ter um produto pelo menos competitivo. Você não precisa ter o melhor produto, você precisa ter um produto competitivo tanto tecnicamente como comercialmente, para você se desenvolver na área comercial. E às vezes uma pessoa até com um pouco mais de idade
não sei se por precisar ou não, mas às vezes parece-me ter mais comprometimento até do que um jovem que ainda não deu aquela pegada. Ele vai dar, porque a hora que começar a chegar os boletos, né? Aí o bicho pega. Você sabe disso, com um filho nas costas, aí o boleto chega todo mês, né? E temos que pagar. Chega. Então, a pegada é essa. Então, o que eu queria deixar de recado hoje aqui é para as empresas, né? Que às vezes olhem com mais carinho para a pessoa que não teve uma oportunidade de começar mais cedo, que está tendo agora uma nova oportunidade para começar aí, né? É uma empresa apostando, né? Eu conheço o seu Telmo da Valitec que está apostando em você, e o Luciano também. E eu tenho certeza que você não vai decepcionar, pelo que eu te conheço, não tem horário, não tem dia e o Não. trabalho vai ser feito. Então, se o produto tiver performance, vai ter sucesso, né? Então é nisso que a gente acredita. Fabiano, gostaria de te agradecer aí pela oportunidade da gente estar conversando aí. Conversamos aí por 45 minutos, né? Falando aí das histórias e dos perrengues que você passou e das oportunidades que você está tendo. Então, muito obrigado por você ter cedido essa oportunidade aí. Obrigado, Sgoda. Eu agradeço muito aí a você, a LFZ, por sempre estar aí do nosso lado. Ainda que nem diz o outro, a coisa ainda vai dar certo. Moçada, estivemos Amém. aqui com mais um bate-papo hoje com o Fabiano de Castro, né? Menino que não é mais menino, né? Um jovem que está iniciando a carreira agronômica na área comercial em busca de ser um RTV, passando os perrengues que a vida trouxe para ele, driblando aí esses perrengues e seguindo em frente, né? Então foi uma conversa bastante proveitosa, diferente do que daquelas que a gente faz sempre, mas foi muito interessante, né? E continue comigo. Fique no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta de vendas, gosta de agronegócio, deixa o teu joinha aí, né? E vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Vem comigo. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Valeu, Sgoda. Tamo junto.